Olá, sejam bem-vindos a essa aula. Eu sou o professor Ellison, da disciplina de Práticas Esportivas. Vamos lá, nessa aula, entender um pouco sobre os conceitos, os históricos, as características e as dimensões da saúde, certo? É, Galerinha, vocês já devem ter visto um professor de vocês ou professora comentar a vocês sobre conceitos, principalmente daquelas disciplinas da área das ciências humanas. Mas o porquê é importante a gente entender, o porquê é importante a gente estudar os conceitos. Um dos motivos é porque ele é primordial para o desenvolvimento intelectual, para o nosso desenvolvimento intelectual, a partir do momento que a gente vai aprendendo coisas novas, desenvolvendo habilidades novas, tá? A partir desses conceitos que são aprendidos. Também ele é importante para uma melhor compreensão do seu papel na sociedade, um melhor entendimento dos seus direitos, que são previstos por leis, e seus deveres nessa sociedade que você está inserido. E os conceitos também servem como um termômetro que ajuda a entender o, o atual momento que a sociedade está passando, o atual momento que a sociedade está nesse momento, certo? Embora esses conceitos eles possam ser variados, possam ser plurais, a hegemonia, a aceitação em torno deles se dá por disputas intelectuais, tá? Disputas políticas e até mesmo militares. Um conceito ele torna-se legitimado, ele torna-se aceito verdadeiramente e socialmente, e também ele pode inclusive representar um projeto, um plano de nação, tá? Por isso é tão importante a gente estudar conceito. E hoje nessa aula especificamente a gente vai ver o conceito de saúde, tá? Esse conceito de saúde. Saúde que é muito importante, né? Como a gente sabe para a nossa vida em diversos aspectos. Bom, os conceitos de saúde, eles são conceito de saúde e de doença também, tá? Eles são analisados em toda a evolução histórica da humanidade. Assim, vendo esse aspecto do contexto cultural, do contexto social, do contexto político e econômico. Está tudo envolvido relacionado a esse conceito de saúde e de doença, evidenciando a evolução das ideias nessa área da experiência humana. Tá? O conceito de saúde ele reflete uma organização, uma conjuntura social, econômica, política e social. A saúde ela não representa a mesma coisa, ela não é a mesma coisa para todas as pessoas, para todos os povos, para todos os indivíduos. Vai depender muito de como é aquela época, da cultura que tinha naquela época, do lugar, do país, da cidade, da classe social. Vai depender também dos valores individuais de cada pessoa. Vai depender das concepções científicas daquele determinado povo, daquela determinada sociedade, das concepções religiosas e dos pensamentos filosóficos também, tá? Tanto isso vale para o conceito de saúde e também para o conceito de doença, certo? O conceito de saúde, a trajetória da humanidade ela é acompanhada também pelo desenvolvimento, pela construção ao longo dos tempos, tá? Isso vai se construindo, vai se alterando, vai sendo acrescentado novos argumentos, novas características a esses conceitos de saúde, tá? Isso vai sendo agregado pelas características de cada período, de cada época. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano ele se questiona sobre a origem da vida, as razões da existência e o que é ter saúde para cada pessoa, o que é ter saúde, um indivíduo saudável, ele como ele é, tá? Desse modo a gente percebe que todo indivíduo deveria se colocar diante de um questionamento importante. Esse questionamento é o que é saúde, o que é ser saudável, tá? A gente vê que desde os primórdios das civilizações, os homens eles tentavam explicar esses conceitos, tá? No início, os primeiros conceitos, os primeiros entendimentos vinham de pensamentos mágicos e pensamentos sobrenaturais.
para o que estava acontecendo, tá? Os povos, principalmente das grandes civilizações, das primeiras civilizações, tá? Eles viam as doenças como vindas de causas externas, tá? Não era do corpo, vinha de fora do corpo, tá? E a saúde como uma recompensa, era o que você ganhava por ter um bom comportamento. Claro que o medo do desconhecido e da possibilidade de você quebrar, de você violar, de você infringir uma crença ou uma regra presente naquela cultura, muitas vezes uma cultura religiosa, gerava certas superstições, certas crenças e também maus presságios, tá? Nesse sentido, a gente vê que nessa época tinha uma questão de unicausalidade, tá? Como consequência de fatores externos. Ou seja, se você estava doente é porque tinha uma única causa, que eram esses fatores externos. Se você estava saudável era pelo seu bom comportamento, tá? Isso nos primórdios das civilizações, no início, nos primeiros pensamentos, na primeira ideia de conceituar o que era saúde e o que era doença. Só que a gente vai avançando, a gente vai entender mais agora esse histórico, tá? Depois desses primórdios da humanidade, a gente chega na Grécia Antiga, na cultura clássica grega, tá? Eles meio que estavam tentando descartar esses elementos mágicos, esses elementos religiosos, tá? Eles viam uma observação mais empírica, ou seja, uma experimentação para tentar entender e explicar de uma forma mais racional. Eles, em vez de buscar causas externas, elementos mágicos, elementos sobrenaturais, eles viam uma junção da saúde sendo uma consequência do ambiente que você estava inserido, da sazonalidade, o trabalho e a posição que o indivíduo estava vivenciando naquela sociedade. Então, eles tentavam explicar que saúde e doença era resultante de processos naturais, não de processos sagrados, não de uma crença mais religiosa, de uma crença mais filosófica. Eram processos naturais. O homem e a natureza era algo interligado, tá? E a saúde e a doença era consequência disso. Isso na Grécia antiga, tá? Nessa cultura clássica grega, tá? Já a saúde e doença na Idade Média é diferente da Grécia Antiga, desse pensamento da Grécia Antiga. Na Idade Média foi uma época de grande estagnação. A Idade Média ela compreende o período do século V ao século XV depois de Cristo, tá? Foi um período muito longo que ficou muito tempo parado, muito tempo estagnado, com crenças, com conceitos que não evoluíam, não tinha uma busca por acrescentar certos conhecimentos, porque nessa época teve uma forte influência do cristianismo, tá? Da religião sobre a visão de saúde e doença, tá? Nessa época eles acreditavam que esses conceitos, a saúde e a doença estava relacionada, por exemplo, com a conjugação dos astros, tá? O envenenamento das águas pelos leprosos, ou, ou ocasionado por bruxarias, por magia negra, tá? Era isso que eles acreditavam nessa época, que foi meio que um retrocesso. Voltavam aqueles pensamentos dos primórdios com outras crenças, mas visando, mas entendendo como uma consequência do sagrado, tá? Dessas crenças mais religiosas. Isso durante a Idade Média, tá? E foi um tempo de estagnação, de um pensamento que não evoluiu. Ficou muito tempo estagnado nesse pensamento do sobrenatural, das crenças religiosas, ok? Depois da Idade Média, a gente chega na Idade Moderna, que muitas coisas se assemelham ainda com a Idade Média, mas outras coisas se diferenciam, tomam novos rumos, novos caminhos. Na Idade Moderna, teve a introdução da máquina a vapor. Isso ele aumentou e estimulou o ritmo produtivo. As fábricas, elas precisavam de mais mão de obras e as pessoas começaram a se juntar mais nas periferias, tá? Uma aglomeração maior de pessoas. Sendo que nessa época tinha péssimas condições de trabalho.
foi aí que começou a chamar a atenção essas péssimas condições dos administradores, dos donos dessas fábricas. Eles entenderam que, como estava crescendo muito esse meio de produção, até pelo capitalismo que vinha ganhando muita força, eles perceberam que precisavam, para continuar crescendo, para continuar obtendo lucro para suas fábricas, continuar nesse ritmo acelerado, as pessoas precisavam ter sua saúde estabelecida. Elas, se ficavam doentes, o seu ritmo de produção era afetado. Foi aí que surgiu práticas e normas, tá? As primeiras regulações, buscando a saúde das pessoas que trabalhavam nas fábricas, já que estava todo mundo indo para as fábricas, se aglomerando, saindo do campo, se concentrando ali nas periferias, tá? E isso foi surgindo esse interesse pelas primeiras regulações, as primeiras regras para a saúde das pessoas que estavam inseridas nesse mercado de trabalho da época, que eram as fábricas, certo? Já no século XVII, no século XVIII, teve um avanço importante para a saúde, para a medicina, tá? Na ciência em geral, que foi o descobrimento do microscópio. É isso que a gente pode ver na imagem, é um dos primeiros modelos de microscópio. E a partir daí foi se desenvolvendo algumas áreas de estudo. Por exemplo, a bacteriologia, que antes não se entendia muito bem sobre partículas, vamos chamar aqui de partículas invisíveis, tá? Que são as bactérias, os vírus. Não se tinha esse entendimento. Foi a partir desse momento que foi descoberto alguns equipamentos que ajudavam a estudar isso, que a ciência, a saúde, esse conceito de doença e saúde evoluiu, tá? Foi nesse momento que teve um entendimento que vírus, bactérias estavam envolvidos com o acometimento de algumas doenças, certo? Aí o pensamento científico evoluiu, foi ganhando novas formas, novos entendimentos e foi crescendo essa ideia do estudo de vírus e bactérias nesse período, tá? Já no século XIX, deram continuidade ao desenvolvimento científico que estavam tendo. Claro, que evoluiu mais ainda, com novos equipamentos, principalmente na Revolução Industrial, certo? Novas áreas de conhecimento, novos estudos foram se desenvolvendo, foram criando, como a microbiologia, como a patologia, a fisiologia, tá? Então, nessa época, as pessoas ainda mais começaram a se aglomerar nas periferias, nas cidades. As empresas tinham cargas horárias muito maiores que antes. As pessoas passavam muito tempo nessas fábricas e algumas epidemias surgiram, alguns índices, como a mortalidade geral e infantil, tiveram um aumento na sua ocorrência. Então foi aí que surgiu alguns conceitos importantes para a saúde, que foi a medicina social e a saúde coletiva. Foi entendido que cuidar da saúde do indivíduo especificamente não era suficiente, precisava, era necessário cuidar da saúde coletiva. É uma universalização maior, a saúde ser algo universal, que abrangesse o maior número de pessoas ao mesmo tempo, não cuidar somente de um, precisava cuidar de uma população maior, certo? Isso nesse período, no século XIX, tá? Aí a gente chega agora no conceito de saúde mais contemporâneo, tá? Um conceito de saúde mais atual, que a gente está até vivenciando nos dias de hoje. Que a gente percebe, né, que o conceito de saúde ele vai se modificando, se alterando ao decorrer da história, ganhando novas características. E o conceito de saúde mais aceito que a gente tem hoje, ele é dado pela Organização Mundial da Saúde, que é a OMS. É quem dita as regras, é quem cria as regras, quem realmente é o órgão maior relacionado à saúde, tá? Que a gente tem no mundo. A Organização Mundial da Saúde, a nível mundial, abaixo dela é a Organização Pan-Americana de Saúde, no nosso continente, né, no continente americano. Depois, nacional, a gente tem o Ministério da Saúde, mais regionalizada, a gente tem a Secretaria de Saúde do Estado, tá? E as Secretarias de Saúde municipais, nessa hierarquia, tá?
Mas realmente quem vai dizer, quem vai dar os parâmetros, quem vai organizar a saúde a nível mundial é a Organização Mundial da Saúde, a OMS, tá? O conceito que ela fala hoje, que ela diz hoje sobre saúde, é que saúde é o estado de mais completo bem-estar físico, mental e social. Não é apenas a ausência de doença e enfermidade, tá? Esse é o conceito de saúde mais contemporâneo. Foi nessa época, tá? Nas épocas de 1970, 1980, 1960, que foram realizados reuniões importantes, conselhos e relatórios importantes, que foi começado a ser debatido de forma mais incisiva o conceito de saúde, planos para melhorar a saúde a nível mundial, a nível nacional, tá? Conselhos realmente importantes. Conselhos esses internacionais e que refletiram para o Brasil a nível nacional. Foi nessa época que foi discutido muito, em todos os níveis da sociedade. No governo, movimentos sociais. Os movimentos sociais nessa época foram muito importantes. As pessoas buscavam, tinham realmente essa dor por ter planos de saúde, planos para a saúde melhor, tá? E o conceito de saúde atual é o que a gente já falou, né? Não é somente a ausência de doença. Não é só você não estar cometido por nenhuma doença. Para você ter a sua saúde, você precisa do completo bem-estar físico, psíquico e social. Por isso que é importante também nesse sentido ter momentos de lazer, ter momentos de interação social. São fatores que vêm a agregar, a contribuir para a saúde do indivíduo, tá? Fatores como aspectos econômicos, também políticos e ambientais também têm forte influência sobre a saúde do indivíduo, da sociedade. Esse é o conceito de saúde mais atual que a gente tem. Claro que a gente vai vendo novas características, vai tendo novos estudos, a gente vai entendendo melhor os conceitos, mas atualmente esse é o mais aceito, tá? E alguns determinantes são importantes para esses processos de saúde e doenças. A gente vai ver alguns. Biológico, por exemplo, é um determinante, é o que determina os conceitos, processos de saúde e doença. O determinante biológico é, por exemplo, você ter na sua genética uma predisposição para alguma doença. Claro, isso não vai dizer que você vai ter aquela doença por regra. Se você mantém hábitos saudáveis, a prática de exercícios físicos, uma alimentação equilibrada, você vai diminuir o risco de ser acometido por aquela determinada doença. Mas se você tem hábitos que não são saudáveis, é uma pessoa sedentária, você vai aumentar o risco de você ter aquela doença que você já tem uma predisposição. Por isso é importante você ter aliado a você essas práticas saudáveis. Outro determinante importante são os psicossociais. O que é isso? É você saber lidar com suas próprias emoções, tá? Inclusive na imagem a gente vê, né, que você precisa saber lidar com emoções como raiva, com emoções como ansiedade, emoções como alegria também, tá? É importante nesse sentido você ter essa inteligência emocional e saber lidar com essas emoções que faz parte do ser humano, ok? Outro determinante importante é um determinante mais cultural, mais social, tá? Algo da cultura daquela determinada sociedade, daquele determinado período. Aí eu trago aqui para vocês algo que chega a ser até um pouco chocante, um pouco não, né? Muito chocante, que antes, por exemplo, era cultural antigamente, no meado do século passado, o cigarro, o tabagismo ser considerado algo até saudável, era algo que era incentivado. A gente vê exemplificado isso nessas propagandas, né? A gente vê essas propagandas de cima, tá? É uma mulher que parece ser uma mulher bem sucedida, da alta sociedade, estando ali com seu cigarro.
A gente vê também a presença de imagens de crianças em propagandas de cigarro. E hoje a gente sabe que o cigarro ele é muito, muito prejudicial à saúde, muito mesmo. Inclusive é por lei ter fotos que mostrem nas embalagens de cigarro os problemas que o cigarro ele fornece, ele promove, tá? Então a gente vê que teve uma mudança cultural nos hábitos e fez com que as pessoas deixassem de ter um hábito prejudicial para ter um hábito mais saudável, que foi deixar de usar o cigarro, tá? Então a gente percebe que a cultura ela tem forte influência na saúde e na doença, tá? Inclusive o Brasil, ele é um exemplo do combate aos vícios do cigarro por campanhas governamentais que funcionaram. Foi testado e comprovado que diminuiu muito o uso do cigarro na sociedade. Mudou-se como as pessoas viam o cigarro. Tá? Antes era visto como um ponto positivo e agora realmente a gente percebe, a gente tem um entendimento que é algo muito prejudicial para a saúde das pessoas. Isso é uma questão cultural que antes era visto de uma forma e hoje é visto de outra forma. Isso é um determinante para a cultura das pessoas em relação à saúde e doença nesse processo, tá? Outro determinante é o socioeconômico, tá? A gente vê nessa imagem um contraste muito grande, né? De um lado a gente tem uma residência mais luxuosa e do outro a gente tem uma periferia, uma comunidade. A gente entende que as pessoas que estão nesse lado mais luxuoso têm melhores condições de ter uma alimentação saudável, balanceada, equilibrada, têm melhores condições de ter espaços de lazer, espaços para prática esportiva, prática de exercícios físicos. Assim, o acesso à saúde que ela tem é mais facilitado. Enquanto do outro lado, na periferia, a gente sabe os problemas que tem lá, né? Violência, um acesso mais difícil à alimentação. Muitas vezes as pessoas têm pouca ou muitas vezes chegam a realmente passar algumas dificuldades para conseguir o próprio alimento. Então a gente vê essa diferença, esse contraste. Então esse determinante, esse aspecto socioeconômico pode influenciar sim se você vai ser uma pessoa saudável ou não. Mas é claro que isso não vai ser exclusivamente o fator determinante. É um dos determinantes, tá? Uma pessoa que tem uma vida, que tem bens materiais, que tem condições melhores financeiras, ela pode ser extremamente não saudável. Ela pode ter hábitos de saúde que não são benéficos para ela, pode ter uma alimentação baseada em fast food, comidas não saudáveis, ela pode ser uma pessoa sedentária. Mas a partir do momento que ela tem melhores condições de ter o acesso, ela tem melhores oportunidades de buscar a sua saúde, tá? Esses são alguns dos contrastes socioeconômicos nesse aspecto. A gente também tem determinantes ambientais, quer dizer que nessa imagem a gente, é um exemplo bom, tá? A gente vê que são crianças que estão nesse rio. É difícil entender como um rio, mas é um rio que está extremamente poluído por ação do homem, né? A gente vê muito plástico, muita sujeira, muitos restos de lixões mesmo. Até pode ter até esgoto entrando nesse rio. A gente vê as crianças aí buscando alguma coisa, não sei, pode ser reciclagem, alguma coisa nesse sentido. A gente percebe o quanto de risco ela está correndo. Ou seja, a poluição ela é a poluição em diferentes níveis, tá? Ela vem ser um determinante importante se você vai estar saudável, se você vai estar com maior risco de contrair uma doença, ok? Aqui a gente vai ver que exemplifica bem também o conceito de saúde pela OMS, né? Que se a gente vê essas setas que estão indo para cima, que saúde não é apenas a ausência de enfermidade e doença. Saúde, na verdade, é o estado de completo bem-estar social, físico e mental, tá? A partir daí a gente pode tirar, a gente pode entender, a gente pode experimentar algumas práticas para a busca desse bem-estar físico, mental e social. Quais seriam elas? Um bem-estar físico, por exemplo, dormir bem, você ter um momento para descansar, para recuperar suas energias. Ter uma alimentação equilibrada também é muito importante, tá? Inclusive vai afetar
no seu descanso, tá? E também na sua prática de exercício físico, que também é um ponto importante para você buscar esse bem-estar físico, tá? São alguns pontos importantes para essa busca. Já o bem-estar social, a gente pode ter algumas práticas, que é se nutrir de amizades positivas, tá? Saber dar, saber receber afeto, que também é importante. Aprender a pedir ajuda também é muito necessário. Muitas vezes a gente tem uma barreira, tá? Até comportamental, até cultural, de não buscar ajuda. Existe algumas pessoas têm essa dificuldade. Saber escutar, saber ouvir também é muito importante para esse bem-estar social, tá? É o convívio em sociedade, é o convívio nos relacionamentos que você tem com seus amigos, com seus familiares, na escola. Isso tem a ver com o seu bem-estar social. E essas são algumas práticas que você pode estar realizando buscando esse bem-estar, certo? O bem-estar mental está envolvido com tudo que já foi falado, mas algumas práticas são saber lidar com as emoções, pensar positivo, desfrutar do silêncio, tá? Para você saber ouvir os seus próprios pensamentos, para você entender o seu mundo em sua volta, saber se escutar, que também é importante. E claro, fazer coisas que você gosta, que são positivas. Meditar, escutar música. Aí entra a questão do bem-estar físico também, praticar esportes, ter amizades positivas, que entra a questão da parte social também. Tudo está envolvido, certo? Galerinha, é o seguinte, a proposta para a aula de hoje foi isso, tá? A gente viu a história, para a gente entender melhor o conceito e perceber as características das dimensões da saúde, tá? Então, a gente espero que vocês tenham compreendido, tá? A proposta da aula de hoje. Agradeço pela atenção e foi isso, tá? Até a próxima.